Olá, gente, tudo bem? Demorei, mas voltei. E agora com máscaras novas, minhas máscaras de bichinhos. E deixa eu até esclarecer esse negócio da máscara, porque já algumas pessoas me perguntaram. A máscara, gente, é só uma questão de timidez, tá? Não sei se eu pareço descolada, mas eu não sou. E assim, eu fui muito relutante na hora de criar esse canal, eu adiei bastante, já tinha a ideia há muito tempo, mas acabei adiando por causa disso, por causa de timidez. E aí eu achei uma forma de me gravar sem ficar com tanta vergonha, que foi usando a máscara. Claro que sou eu, a minha voz, as minhas ideias, né? Só tô escondendo um pouquinho o rosto, mas logo logo eu tiro. É só uma questão de timidez, tá bom? Bom, o vídeo de hoje eu vim de gatinha justamente para falar sobre um assunto que muitas mamães já me perguntaram. Ah, fala sobre isso e tal. E que eu acabei falando no vídeo de apresentação, que ia comentar, então vamos lá. O assunto é filhos e casamento. Como é que faz, né? Quando chega o filho, o que vira o casamento? Bom, gente, eu vou dar, assim, uma visão minha, uma visão de uma mãe que tá sozinha numa cidade estranha, né? Que eu não moro na minha cidade natal, nem na cidade onde os meus familiares moram. Não tenho nenhum parente morando aqui, nem perto daqui. Os meus parentes moram a mais de 1.000 quilômetros daqui da minha casa. E a família do meu esposo também mora no interior, então a gente não tem no interior aqui do estado, então é bem mais perto do que a minha família, dá 1h30 daqui, mas a gente também não tem muito contato. Então eu não tenho ajuda nenhuma de ninguém. E então eu vou passar essa visão e vou passar uma visão de uma mãe que também não tem babá, tá? E assim, no quadro geral, né? Claro que existem exceções, existem pais que são mães, existem mães que são pais, existem famílias de todos os tipos. Então, eu vou falar numa visão geral, assim, o que geralmente acontece. Claro, com todas as exceções, tá? Então, assim, considerando que eu não tenho nem nunca tive ajuda nenhuma, quando meu filho nasceu, o meu casamento. Claro, tô casada ainda, amo muito meu marido me ama também. Mas assim, a gente começou a ter muito mais conflito do que antes, né? O que acontece? Quando o neném chega, claro que desde a gravidez isso, mas principalmente quando o neném chega, a vida da mulher muda completamente, né? A nossa rotina muda, o nosso corpo muda, tanto o físico quanto o emocional mudam muito. E a vida do homem, o que acontece? Geralmente, né, normalmente, como eu tava explicando, a vida deles continua igual, né? O meu marido continua trabalhando igual, tendo a rotina dele igual, e a relação dele com a casa também continua igual, né? Agora, o que acontece, o que aconteceu na minha vida? Além de toda a mudança de corpo, de cabeça, de hormônio, a nossa vida, a vida da mãe muda completamente, porque a nossa rotina acaba, né? As nossas atividades acabam, você passa a viver pro neném. Tem uma preocupação excessiva, né? Principalmente no começo. Só que quando eu casei, eu que cuidava de tudo na minha casa, né? Eu tinha diarista uma vez na semana, mas o resto tudo eu que cuidava, eu que administrava. E aí, de repente, chegou meu filho e eu acho que até que foi um dos fatores que contribuíram para minha depressão pós-parto, que eu já falei em outro vídeo, foi um dos fatores que contribuiu para isso foi essa mudança, assim, eu não conseguia mais, depois que o Lucas chegou, eu não conseguia mais sentar para jantar com meu esposo. Eu não conseguia mais dar conta do serviço da casa.
como eu dava antes. Claro que a gente sempre rebola daqui, rebola de lá e dá conta de tudo, não é, meninas? Mas não foi mais como era antes, né? Eu não conseguia mais, tá faltando tal coisa, correr no mercado e comprar. Porque eu tava com um recém-nascido em casa, eu não tinha quem me ajudasse, né? E eu não conseguia mais, vou fazer uma coisa diferente pro jantar. Que jantar? Não, pede comida. Então, tudo isso foi me desestabilizando um pouco. Porque eu não soube lidar direito com essa falta de liberdade. Que a liberdade que eu tinha, que é uma coisa que eu prezo muito. Enfim. E como é que reage, né? É como eu falei no primeiro vídeo. Não dá pra dar um pause no casamento quando o neném chega e tirar o pause depois dos 2 anos. Porque a gente não consegue mais dar atenção pro casamento que a gente dava antes. E a gente não tem mais vontade de dar essa atenção também, entendeu? E aí, as coisinhas pequenas que o marido fazia antes em casa, que você não gostava, mas você relevava, você passa a não relevar mais, entendeu? Porque você tá cansada, você tá esgotada, você tem todas as suas forças sugadas pelo seu filho. Então, tudo que não te irritava antes, começa a te irritar. E aí você começa a não conseguir mais guardar pra si e a pôr pra fora. E isso gera muito conflito, né? E mais uma vez, o homem não entende muitas vezes por que você tá tão estressada, tão chata. Porque a vida dele não mudou, né? A rotina dele não mudou. Pra ele tudo continua igual. E pra gente, putz, tá o mundo de ponta cabeça. Você não sabe se você vai dar conta, né? Você não sabe se o bebê tá bem, se o bebê tá mal. Até hoje, às vezes eu me paro, olho pro meu filho assim. Nossa, será que ele é feliz? Isso é uma preocupação minha, né? Será que ele é feliz? Então, assim, a gente não tem mais tempo pra gente. Eu vou gravar depois um outro vídeo falando de vaidade, mamães e a vaidade. Porque acaba. Não é que acaba, ela se esconde. Ela fica bem escondida. A gente não tem vontade de... Até tem, mas não dá, né? Gente, eu voltei a fazer minha unha agora, esse ano, que o Lucas começou a ir pra escola. Porque eu não conseguia ir no salão, não tinha com quem deixar, né? E então com o casamento também acontece isso. Eu vou gravar outros vídeos falando desse tema do casamento também, mas no geral é assim que se passa, né? E aí você dá um pause no marido, por quê? Porque o marido continua esperando de você, da mulher, a mesma coisa de antes. E a gente não tem mais para dar. Principalmente paciência, né? Não apaga uma luz, deixa o cômodo aceso, deixa a toalha molhada em cima da cama, deixa o sapato e a meia jogado, então deixa a roupa jogada, ou então deixa o leite para fora da geladeira, sabe? Algumas coisinhas assim pequenas que antes não te irritavam. Você ia lá, guardava e ai, que saco, né? Mas tudo bem. Aí depois que o neném chega, você quer matar. Porque o mínimo que a pessoa pode te ajudar não ajuda. Só que antes ela já não ajudava. Já era um defeito dela. Só que esses defeitos começam a ficar muito mais evidentes depois que a gente tem filho. Por quê? Você não tem mais a mesma tolerância, o mesmo tempo, a mesma paciência que você tinha antes. Simplesmente porque a criança exige muito de você e você não tem mais espaço para esses defeitos, vamos dizer assim, do outro. Claro que você também tem um monte de defeito e tal. Só que para a mulher fica difícil administrar isso, né? Depois que o neném chega, você não tem mais vontade de ficar com o marido. Você não tem mais vontade de... sentar na frente da televisão e assistir um seriado. Você até tem vontade, mas não dá. Não dá tempo, né? E... chega de noite, a criança dormiu, o que você quer? Dormir. É a única coisa que você quer. Dormir. Pelo amor de Deus. Dormir algumas horas. Eu acho que se dormir 3 horas seguidas por noite,
É muito. Eu acho que eu não durmo. Primeiro que eu tenho sono bem leve, sempre tive o sono ruim. E segundo que não porque meu filho acorde à noite, ele dorme super bem de madrugada, ele já tá com 2 aninhos, tudo. Mas eu entrei nesse ritmo, né? Meu organismo entrou nesse ritmo, então eu acordo preocupada. Ai, será que o Lucas tá bem? Deixa eu olhar na câmera aqui, se ele tá dormindo bem, né? Então a gente fica tão esgotada, fica tão chata, né? A gente fica mesmo insuportável. Mas é normal, tá, mamães? Não se sintam culpadas, é normal, a gente fica chata mesmo. A vida exige muito mais da gente depois que a gente vira mãe. E muitas vezes a gente tem medo de não dar conta, né? E defeitos alheios, não só do marido, mas da família, de todo mundo, começam a te irritar mais. Por quê? Porque você não tem mais a mesma paciência, o mesmo controle emocional, né? Família do marido. Gente, depois que a criança nasce, você começa a enxergar todos os defeitos da família do seu marido, né? Você quer matar todo mundo. A sua família, então, puta merda. Desculpem. Mas, enfim, a sua família, gente, né? E te irrita mais ainda. A diferença é que na sua família você pode dar uns berros, né? Que nem eu já falei anteriormente. Na família do marido, não. Você tem que manter um certo equilíbrio. Só que muitas vezes você não consegue. Então, o que você faz? Se afasta. E não tenha medo de se afastar. Se afaste, se poupe. Porque você não tem essa energia mais para gastar com os outros. Você tem que poupar sua energia primeiro pro seu filho, depois pro seu marido, pro seu casamento, né? Para as coisas continuarem. Eu até brinco, eu não sei como que antigamente mulheres usavam o golpe da barriga para se manterem casadas ou para casar. Porque eu acho que o filho chega e se você não amar muito a outra pessoa, você acaba com o seu casamento. Você termina, porque pra que você vai querer manter uma coisa que não tá dando certo? Parece que, nossa, o mundo tá desabando. Você não tem mais paciência. Você não tem mais tempo. Você não tem mais vontade. E aí? Né? As mulheres de hoje em dia, que a configuração da família mudou muito. As mulheres são independentes financeiramente, né? A maioria. Então, pra que vai manter o casamento? Se você faz tudo sozinha, você dá conta de tudo sozinha, né? O filho vem e, nossa, causa um caos dentro do casamento. Essa é a minha experiência e, enfim, do quadro geral que eu tô falando. Claro que existem muitas exceções, mas filho pra manter casamento, isso daí é uma furada, tá? Se você tá pensando em engravidar porque tá com medo que o seu marido se separe de você, não faça isso. Aí que ele vai se separar. Porque, gente, pro homem também é muito complicado, né? Ele chega em casa e tudo pra todos os lados que ele olha é o bebê. Tudo coisa do bebê, brinquedo, fralda, mamadeira, tarará, 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 tarará. Aí ele fala, caramba, cadê minha esposa? E assim, ser esposa e ser mãe ao mesmo tempo é muito difícil, é muito desgastante. A gente não dá conta. Quer dizer, a gente dá conta, mas parece que não vai dar conta, né? Então, os homens têm que ser muito compreensivos nessa hora. E assim, para eles também é uma coisa muito complicada, né? Porque, nossa, uma vez meu marido falou pra mim, acho que de final de semana, eu não sei se eu canso mais de final de semana ou de dia de semana. Filhão, o seu final de semana é a minha semana inteira, entendeu? E sozinha. No final de semana, que ele fala que ele cansa, é porque ele tem mais contato com o meu filho, com o Lucas, né? Nosso filho, no caso. E é cansativo pra caramba, né? E a minha semana inteira é assim, só que sem dividir com ninguém a carga, né? É muito gostoso, é muito prazeroso, é muito tchutchu. Amo demais ser mãe. Mas dá trabalho, né? E aí, a hora que o homem tem contato com esse universo da criança, ele se exausta também, né? Então, assim, o dia de semana dele trabalhando e tal, é cansativo? É. Só que é outro tipo de cansaço, né?
Agora, o cansaço que ele tem de final de semana, quando tem contato com meu filho, quando tem contato com as brincadeiras, com as manhas, com as birras, com as fraldas, com o banho, com tudo, nossa, é outro tipo de cansaço. E cansa tanto quanto, né? É outro tipo de cansaço, mas cansa muito. E assim, não tem fim, né? A carga horária de trabalho da mãe, ela é infinita. Saia do seu serviço, deixe os problemas lá e volte para casa. Aonde que a gente deixa os problemas do nosso serviço? Não dá, né? Para começar. Hora de descanso, quando a criança dorme. Se ela não estiver doente, se ela não tiver terror noturno, se ela não tiver um sono instável, né? Aí a mãe tem esse horarinho de descanso. Então, assim, para administrar tudo, a casa, o filho, o casamento, é muito difícil. Mamães que trabalham fora. Eu não trabalho fora, eu parei de trabalhar depois que o Lucas nasceu. Quando eu engravidei do Lucas. Ou melhor, quando eu engravidei do Lucas. Aí, mamães que trabalham fora. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas aproveitem o tempo que vocês estão fora, não para desligar de casa e do filho, mas para viver outros relacionamentos, outros problemas, né? Porque a gente ficar em casa vivendo só os problemas da família 24 horas por dia também é muito cansativo. E a gente acaba se afastando de tudo, se afasta dos amigos, se afasta da sociedade, se afasta de tudo, das notícias, porque o que você assiste o dia inteiro é a galinha pintadinha e o galo carijó. Então, é só, né? Ou o Mundo Bita, ou o Bob Zoom, ou enfim, o programa deles, né? De vez em quando, assim, agora que o Lu entrou na escola, eu tô conseguindo assistir um jornal da manhã, ler uma notícia, fazer alguma coisa. Mas enquanto ele tá em casa, é só o programa dele que a gente assiste, né? Então, é uma exaustão mental, né? E aí, como é que você vai manter o casamento nesse fuar? Dá vontade de dar um pause? Eu tenho muita vontade até hoje. Às vezes eu quero pausar meu marido assim, meu casamento. Deixa o Lucas crescer mais um pouquinho, aí eu despauso. Aí eu tomo conta disso, né? Porque agora não tá dando, tá exigindo muito, né? Lidar com o relacionamento, lidar com as frustrações, lidar com os problemas do marido também, que ele traz do trabalho, de fora de casa, né? Que a gente acaba vivendo nesse mundinho criança e na hora de conversar com o outro, você precisa dar atenção para isso, né? Problemas com a família, lidar com a família do marido, muito difícil, né? Como eu falei, a gente acaba se afastando, porque não dá conta, né? Todos os defeitos que eles tinham, que você não enxergava antes, você passa a enxergar. Não só a família do marido, a sua família, o seu marido, você mesma, né? Você fala, caramba, eu tô muito estressada. É muito desgastante, é muito exaustivo. Então, assim, o que você faz, né, pra manter o casamento? Cara, faz terapia. Faça terapia, cuide de você. Se você tiver ajuda, aceite ajuda. Tenha um tempo para você se cuidar, para fazer sua unha, para cuidar do seu cabelo. Porque a gente tem que estar bem para conseguir manter a casa bem, né? Que é muito difícil. E maridos, sejam bem compreensivos, porque é muito desgastante, né? Participem da educação do filho, participem das brincadeiras, participem da troca de fralda, da hora do banho, sabe? Tudo isso vai, assim, aliviando o estresse da mulher, da mãe. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, mas não é ajudar. O filho é de vocês também, né? Não é uma ajuda que vocês estão dando. É assumindo o seu papel de pai. Tem que participar, tem que ser compreensivo com a mulher. Compreender o estresse, compreender o cansaço, né? Continuar, claro, dando amor, carinho,
aconchego. Porque a gente se sente muito sozinha, muitas vezes, né? A gente se sente sozinha, abandonada, estressada, chata, e acaba se afastando de tudo e todo mundo se afastando de você, porque ninguém compreende. Você é só a chata, você não é uma mãe cansada, uma mãe esforçada, uma mãe que tá sendo nesse momento simplesmente mãe, não tá mais sendo mulher, não tá mais sendo pessoa, não tá mais sendo esposa, não tá mais sendo família, né? Ninguém vê isso. Todo mundo aponta o dedo e fala, é chata. Nossa, não sei o que aconteceu com a Carol depois que o Lucas nasceu. Ficou muito chata, se revelou, né, pessoas? Lindos. Não sei o que aconteceu. Não sabe porque não tá vivendo o que eu tô vivendo. Não passa o estresse que eu passo, as preocupações que eu tenho. Aí vem outro e fala, ai, não, você tem que levar a vida mais leve. Não é questão de levar a vida mais leve. Pra gente poder levar a vida mais leve, a gente tem que pôr pra fora os nossos sentimentos, expor os nossos problemas e tratar dessas feridas todas, né? Não que eu seja uma pessoa ranzinza, rabugenta, chata o tempo todo. Não, isso é como falam que eu sou. Mas eu sou uma mãe super legal, uma mãe super carinhosa, super participativa, brinco, ensino, né? Sento no chão, rolo no chão com meu filho, né? Com 38 graus de febre, garganta inflamada, tô lá cuidando, dando atenção, brincando, jogando carrinho pra lá e pra cá. Então isso ninguém vê, disso ninguém participa, né? É só o dedo de fora olhando e falando, nossa, que chata, que antipática. Não liguem, mamães, não liguem, tá? Conversem com outras mães que vão dar esse mesmo apoio para vocês que eu tô dando, porque isso acontece na vida de todo mundo e é muito difícil, né? A gente se isola para não ter chateação, aborrecimento, se isola. Se é o caminho que você tem, siga, não se culpe, né? Isso eu falo olhando para mim e falando para mim mesma, não se culpe, Carol. Vai passar, é uma fase, vai passar. E um dia você vai retomar os relacionamentos e vai também pesar na balança se você quer retomar ou não, né? Vale a pena? Cuidem de vocês, cuidem dos bebês, cuidem do casamento, mas na medida do possível. Não tentem ser Mulher Maravilha, porque é só no universo da DC, tá bom? Bom, eu vou parando por aqui, vou retomar o assunto mais especificamente em outros vídeos, mas fica aí. Quem tem vontade de pausar o casamento, levanta a mão. Um beijo.